Você já se perguntou por quê, ao cruzar a fronteira dos 60 anos, parece que o próprio corpo começa a se desligar, como se algo dentro de você estivesse sendo lentamente silenciado? E se eu dissesse que isso não é natural, que aquilo que lhe disseram sobre o envelhecimento inevitável é uma meia-verdade embrulhada em conveniência e esquecimento? Talvez o que está faltando em você não seja apenas força, mas um elemento ancestral, suprimido do seu cotidiano, que carrega em sua essência o poder de reverter a fragilidade, restaurar a firmeza e reacender a vitalidade da carne viva. Mas atenção, uma vez que você ouça isso, não haverá como desouvir. A verdade mais perigosa é aquela que vive escondida sob os nossos próprios hábitos. Durante décadas, você foi ensinado a aceitar a perda muscular como um preço a pagar pela passagem do tempo. Mas e se essa perda não fosse uma sentença biológica, e sim uma ausência, uma carência sutil de algo simples, natural e absurdamente esquecido? Existe um pó. Não é um suplemento comum, nem uma promessa vazia em embalagem reluzente. É um fragmento da terra, um sussurro da natureza que atravessou civilizações, escondido à vista de todos, capaz de despertar novamente o vigor adormecido nos seus músculos. E mais do que isso, restaurar o pacto silencioso entre seu corpo e a sua vontade. Você sente a leveza que virou cansaço, a firmeza que agora cede ao toque, a escada que parece mais alta, a sacola que parece mais pesada, o corpo que já não responde com a mesma prontidão. Mas há algo estranho nesse cansaço, como se ele não fosse seu, como se tivesse sido instalado, cultivado por crenças, alimentos processados e silêncios industriais. A ausência desse pó, dessa substância esquecida, não é coincidência. É cálculo. Porque aquilo que te fortalece te liberta. E quem lucra com sua fraqueza nunca te entregará esse segredo de graça. Você já percebeu como certos segredos da natureza sempre foram abafados? Como aquilo que é realmente eficaz não recebe propaganda, mas sim silêncio. Esse pó não é milagroso, ele é biológico, ancestral e absurdamente lógico. O tipo de lógica que incomoda os que lucram com a sua dependência. E é por isso que você nunca ouviu falar dele da forma certa, no momento certo. Até agora. Porque tudo que você acreditava sobre envelhecimento, perda muscular e fragilidade pode estar prestes a se dissolver diante de uma verdade que não precisa convencer, ela apenas precisa ser sentida. E você vai sentir. Mas antes que eu revele o que é, como usar e por que isso foi escondido por tanto tempo, preciso te fazer um aviso. Essa não é uma solução rasa, nem uma dica rápida de internet. O que você está prestes a descobrir é um convite para reencontrar partes de si que foram deixadas para trás. E o caminho não começa no final do vídeo, ele começa agora. Mas cuidado, cada segundo que você ignorar pode ser o elo que falta para compreender por que sua força partiu, e como exatamente você pode trazê-la de volta. Às vezes, tudo começa com o espelho. Não o de vidro, mas o outro, o silencioso, aquele que habita dentro de nós e que, ao nos ver cansados, hesita. O espelho interno que lembra como era correr sem dor, subir escadas sem pensar, abrir potes com uma só mão. Mas, com o tempo, ele também começa a mentir, a suavizar os contornos da fraqueza, a chamar de normal aquilo que nunca deveria ter sido aceito. E é aí que a ilusão se instala, confundimos desgaste com destino. Mas não é o tempo que enfraquece a carne, é o abandono invisível dos elementos que um dia fizeram dela uma fortaleza. Esse pó, essa substância que carrega em si o silêncio de milênios, não foi feita para curar. Ela foi feita para lembrar. Ela não força o corpo, ela o desperta. O que mora nesse pó não é uma promessa de juventude artificial, mas o sussurro de algo que ainda pulsa em você, mesmo que abafado por décadas de desnutrição emocional, física e espiritual. Porque a perda de massa muscular não começa nos músculos, começa nos pensamentos. Quando você acredita que está velho demais, fraco demais, tarde demais, seu corpo obedece. E é por isso que esse pó, embora seja algo simples, exige coragem. Coragem para questionar tudo que você aceitou como normal. Você lembra da sua força? Não da força de levantar pesos, mas da força de levantar-se. Aquela que fazia seu corpo responder ao seu comando sem esforço, como uma extensão fiel da sua vontade. Quando foi que isso se perdeu? Quando foi que você começou a pedir permissão ao corpo para existir? Há uma dor secreta em sentir que o que era fácil se tornou distante, como se o próprio corpo tivesse passado a operar em outra frequência. Mas e se essa frequência pudesse ser reativada? E se aquilo que você perdeu não estivesse, de fato, perdido, apenas adormecido? Este pó não constrói músculos. Ele restaura pontes. O que ninguém lhe disse é que o corpo humano não envelhece da mesma forma para todos.
Ele adoece conforme a ausência. E a ausência desse pó, desse princípio ativo ancestral, foi cuidadosamente enterrada sob camadas de fórmulas sintéticas, prescrições cegas e dietas desalmadas. Porque um corpo forte é um corpo livre. E corpos livres não se curvam, nem aos lucros, nem aos sistemas. Esse pó não é um milagre, é uma memória reativada. Ele não dá energia. Ele devolve a capacidade de gerar energia. E essa diferença muda tudo. Não se trata de consumir, mas de recordar. Não de transformar o corpo, mas de voltar para dentro dele. Você pode sentir agora, nesse exato instante, um calor leve nas mãos, um peso nos olhos, uma lembrança distante de quem você já foi. Não ignore isso. É seu corpo respondendo. Ele reconhece chamado, mesmo antes da mente aceitar. Porque o corpo tem sua própria inteligência, sua própria linguagem, e esse pó fala exatamente nessa língua esquecida. O que você sente não é sugestão. É saudade. Saudade de uma força que nunca deveria ter ido embora. Saudade de si mesmo. E essa saudade, quando alimentada pela substância certa, pode se tornar impulso. Impulso para erguer-se, para voltar a se habitar por inteiro, para não mais se desculpar por ainda querer viver com intensidade. Você se lembra da primeira vez que sentiu medo de cair? Não tropeçar, cair. Aquele momento em que, pela primeira vez, algo tão simples quanto levantar de uma cadeira ou atravessar uma calçada carregava uma hesitação silenciosa. Não era o corpo, era o aviso. Um sussurro do organismo dizendo, estou esquecendo como se faz. Mas o corpo não esquece sozinho. Ele é ensinado a esquecer. Através da ausência de minerais que constroem, da falta de alimentos que sustentam e da negligência cotidiana de um sistema que lucra com sua fragilidade. O que parece fragilidade, às vezes, é desnutrição camuflada, e o que chamam de envelhecimento é, muitas vezes, a soma de carências esquecidas. O pó natural de que estamos falando não é uma fórmula mágica, é um vestígio do que a Terra produzia antes que começássemos a mutilá-la em nome da produtividade. Ele não atua no músculo. Ele atua no sangue, na comunicação celular, na vibração da estrutura interna que diz, eu posso. É como reacender uma vela num cômodo escuro e perceber que o espaço ainda existe, só faltava luz. Esse pó é a luz biológica. E quando ele entra em contato com um corpo que o reconhece, ele não apenas fortalece, ele corrige. Corrige a memória que foi distorcida, corrige o ciclo que foi interrompido, corrige o pacto entre vontade e matéria. Mas há uma parte de você que resiste. E é natural. Porque a verdade, quando chega, primeiro fere. Fere o conforto da crença estabelecida, fere a lógica do cansaço aceito, fere a ideia de que é assim mesmo. Não, não é. Não deveria ser. Há uma diferença brutal entre envelhecer com potência e apenas definhar com o tempo. O que esse pó desperta não é juventude no sentido estético, mas uma juventude interna, a sensação de que você ainda está aqui, inteiro, pronto, capaz. E essa sensação é o que sustenta não apenas os músculos, mas a própria vontade de continuar. Imagine o impacto disso em cada gesto. Segurar uma sacola sem medo de perder o equilíbrio. Subir escadas sem que o coração proteste. Vestir uma roupa e sentir o corpo responder com firmeza. Não porque você fez exercícios exaustivos, nem porque tomou algo industrializado, mas porque você se lembrou. O corpo é um milagre em forma de matéria. E todo milagre, para acontecer, precisa apenas do ambiente certo. Esse pó não traz o milagre. Ele é o ambiente. Um retorno ao solo sagrado onde a força brota, silenciosa, sem alarde, mas com a solidez de quem nunca se foi. Há algo que ainda não foi dito, e você sente isso. Sente nas entrelinhas, nos espaços entre uma frase e outra, na respiração que prende antes de cada revelação. É porque o corpo não escuta só palavras. Ele escuta a intenção. E a intenção aqui não é vender, convencer ou prometer. É despertar. Se, ao longo desta jornada, você já começou a sentir algo pulsar, como se uma parte esquecida de você estivesse tentando emergir, então não é imaginação. É resposta. É memória reativada. E o que virá a seguir, talvez não seja apenas uma explicação, mas o reencontro com o que nunca deveria ter sido perdido. Há dores que não doem no corpo, doem na ausência dele. No espaço vazio que fica quando você tenta alcançar algo no alto e desiste. Quando observa alguém mais jovem correr e percebe que, em algum momento, você parou de tentar. Mas a verdade mais crua é esta: não foi o tempo que te retirou da vida ativa. Foi o esquecimento.
Esquecimento dos rituais que nutriram os seus ancestrais, das substâncias simples que mantinham o corpo desperto, da conexão entre alimento e intenção. E esse pó é a chave desse esquecimento. Não porque ele promete o retorno, mas porque ele provoca a lembrança. Ele não age como uma pílula milagrosa, age como um aceno, um convite para voltar a habitar o próprio corpo com dignidade. Você já percebeu como a fraqueza não começa no músculo, mas na mente? Primeiro você pensa eu não consigo, depois você sente não adianta, e por fim, o corpo simplesmente obedece. Mas existe um ponto de ruptura nesse ciclo. Um instante preciso, quase sagrado, em que algo externo toca uma memória interna e tudo muda. O pó que silenciosamente vamos desvelando aqui não tem sabor de farmácia, nem cheiro de laboratório. Ele tem gosto de terra viva, de origem preservada, de vida que pulsa em partículas. Ele atua onde remédios não alcançam, nas microdecisões do corpo, na retomada da síntese proteica, na reparação sutil das fibras esquecidas, na reintegração do que parecia perdido. Mas para acessá-lo, você precisa fazer algo raro, ouvir o que está por trás das palavras. Porque este pó, este elemento esquecido, não opera pela lógica do consumo, mas pela lógica da lembrança biológica. Ele não se impõe, ele convoca. E a convocação que ele faz é a de voltar a acreditar que o seu corpo ainda pode construir, ainda pode sustentar, ainda pode ser forte. Mesmo que o mundo inteiro diga que já passou a hora. Mesmo que você tenha colecionado diagnósticos, limitações e silêncios. Porque a verdade é que não é o tempo que paralisa, é a falta de nutrientes que sustentem a vontade. Há uma cena que talvez você conheça, o olhar fixo em uma roupa antiga no guarda-roupa, uma peça que já moldou seu corpo com firmeza, mas que hoje parece um relicário de quem você já foi. Você passa a mão, sente o tecido, lembra da firmeza dos braços, da postura natural, da ausência de dor. Isso não é nostalgia. Isso é a alma chamando o corpo de volta. E esse pó responde a esse chamado. Ele não te devolve o passado, ele reabre a estrada do presente com as ferramentas que estavam escondidas. Porque o corpo quer viver. Ele sempre quis. Só não tinha com o quê. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de você está inquieto. Uma vibração tênue, uma desconfiança boa, como se houvesse algo que você sabe, mas não se lembra. É esse o momento em que a verdade se aproxima. Porque não se trata mais de curiosidade, nem de esperança, trata-se de direito. O direito de não aceitar a fraqueza como destino. O direito de reconstruir. O direito de se sentir inteiro. E se você chegou até aqui, é porque parte de você já decidiu, mesmo sem perceber. Decidiu que não basta mais sobreviver. Decidiu que quer voltar a sentir o corpo como extensão da alma. E essa decisão está prestes a encontrar seu ponto de virada. E então vem a pergunta que assombra no silêncio. E se não der mais tempo? E se o corpo já estiver comprometido demais, lento demais, esquecido demais? Mas o que poucos sabem, e menos ainda têm coragem de admitir, é que o corpo humano não trabalha com relógios, mas com respostas. Ele não pergunta quantos anos você tem, mas sim o que você está disposto a reativar. E é exatamente aí que o pó entra, não como um suplemento, mas como uma senha, uma permissão silenciosa que diz ao organismo, volte a construir. Ele não força nada, ele apenas remove os bloqueios que impedem o natural de acontecer. E isso muda tudo. Porque o tempo não cura. O que cura é a condição certa. O corpo tem seus próprios códigos. E quando você fornece aquilo que ele reconhece, ele responde com algo que parecia impossível: reconstrução. Não só de músculos, mas de presença. Esse pó que te apresento, embora chamado de natural, é mais do que isso. Ele é ancestral. Ele carrega em si a vibração da terra não ferida, o vestígio de um mundo onde a nutrição não era uma indústria, mas um pacto silencioso entre o ser humano e o solo. Quando você coloca esse pó no seu corpo, você não está apenas se alimentando, você está fazendo um resgate. Um retorno a uma linguagem que foi interrompida por décadas de conveniências e esquecimentos induzidos. Você começa a perceber, quase sem querer, que o corpo escuta. Que há uma inteligência que vai além dos músculos e atinge os ossos, os tendões, a própria vibração que te sustenta em pé. E essa percepção traz algo raro, esperança que não vem da promessa de alguém, mas da resposta que você começa a sentir. O passo mais firme, a pegada mais estável, a respiração mais profunda. Tudo isso não acontece como mágica, acontece como reencontro. Porque esse pó, ao tocar sua fisiologia, não cria nada novo. Ele apenas lembra ao seu corpo o que ele sempre soube fazer:
crescer, fortalecer, sustentar-se. Mas esse retorno exige mais do que curiosidade. Exige escuta. Porque há partes do corpo que só voltam a viver quando são chamadas com reverência. Esse pó não é para quem busca atalhos. É para quem está pronto para atravessar o caminho de volta para si. Para quem compreende que envelhecer não precisa significar encolher. Que o tempo não tem o direito de desmantelar o que a natureza construiu com tanta precisão. Porque a força não mora na juventude, mora na conexão. E reconectar-se com o que te nutre de verdade é, por si só, um ato de rebelião sagrada contra tudo que tentaram lhe convencer que era normal. E agora, você sente. Não como uma certeza racional, mas como um chamado visceral. Uma inquietação no centro do peito, como se uma parte esquecida de você estivesse despertando, exigindo espaço, pedindo passagem. Não se trata mais de saber se funciona. Se chegou até aqui, você já sabe. O que ainda resta é descobrir como. Como usar. Como preparar. Como honrar esse reencontro com o que sempre foi seu. E isso, exatamente isso, é o que vai ser revelado. Porque o que vem agora é o ponto de não retorno. O momento onde informação vira decisão. Onde o corpo, finalmente, ouve o que esperou por anos em silêncio. Há caminhos que não se percorrem com os pés, mas com a consciência. E talvez este tenha sido um deles. Um trajeto sem estrada, feito de lembranças despertas, verdades soterradas e convites sutis para reencontrar aquilo que, mesmo calado, nunca deixou de pulsar dentro de você. O que foi revelado aqui não é uma receita, mas uma chave. Uma chave simbólica, enterrada sob anos de conformismo, e que agora, em silêncio, gira a fechadura de um corpo que esperava, paciente, mas inquieto, o momento de lembrar-se da própria força. Você não está saindo deste vídeo como entrou. Algo mudou. Talvez imperceptível à primeira vista, talvez sem nome, mas mudou. Uma parte de você foi tocada, não pela lógica, mas pela verdade que vibra abaixo das palavras. Aquela verdade que diz: você ainda está aqui. Presente. Inteiro. Capaz. E por mais que o mundo tenha tentado silenciar essa certeza com diagnósticos, rótulos e estatísticas, ela continua viva. Ela te conhece pelo nome. E agora que você a ouviu, ainda que por um instante, ela vai ecoar nos seus gestos mais simples, como o ato de levantar da cama, de olhar no espelho e finalmente se reconhecer. Lembre-se, o que nutre não é apenas o que se come, mas o que se acredita. Cada escolha que você faz pode ser uma semente, e este pó, esta substância ancestral, é uma dessas sementes. Ao tocá-la, você não está apenas se fortalecendo. Está declarando que se recusa a desaparecer dentro do próprio corpo. Que não aceitará o rótulo de frágil como identidade. Que há em você mais do que idade, mais do que dor, mais do que limitações. Há uma história que ainda está sendo escrita, e que não merece um final apagado, mas um renascimento sutil e corajoso. E se toda essa jornada tivesse sido apenas um lembrete, um sussurro antigo, vindo da própria natureza, dizendo: ainda há tempo. Tempo para fortalecer o que enfraqueceu. Para lembrar o que foi esquecido. Para viver o que ainda não foi vivido. Porque mesmo na terra mais ressecada, há vida esperando por uma gota. E esse pó, essa herança da criação, pode ser essa gota. A diferença entre manter-se em pé ou ser levantado por dentro. O corpo é templo, mas também é tambor. E agora, ele quer soar novamente. Se isso ressoou dentro de você, se uma única frase, sensação ou silêncio te fez ver a si mesmo sob nova luz, então responda ao chamado. Curta, comente, compartilhe, não por hábito, mas por honra. Inscreva-se para continuar este caminho, não como espectador, mas como parte viva dessa travessia. Porque há algo maior nascendo aqui, e talvez, só talvez, você tenha acabado de encontrar o primeiro sopro de quem você sempre foi. A alma reconhece a verdade não pelas palavras, mas pelo estremecer do corpo.